Olá, bom dia. O meu nome é Christian Bredemeyer, eu sou professor do Departamento de Plantas de Lavoura da Faculdade de Agronomia da URGS. E nesse dia de campo, eu fui convidado a conversar um pouco sobre a inserção da soja, da cultura da soja nesse sistema. Eu tenho certeza que quando uma das perguntas que foram feitas, que foram colocadas quando se iniciou esse protocolo experimental, era se a presença, a entrada de animais no sistema, a presença de animais em pastejo, afetaria ou não o rendimento da soja cultivada em sucessão. Porque havia, com certeza, havia e ainda existe essa ideia de que a presença dos animais reduziria a produtividade da soja cultivada na primavera, verão, após o período de pastejo. De maneira geral, os resultados mostraram, nesses 20 anos do protocolo, que o rendimento de grãos de soja ele não é afetado negativamente pela presença de animais em pastejo. Claro, desde que essa presença dos animais, desde que a intensidade de pastejo seja manejada de maneira adequada. Então essa é uma conclusão muito importante. Não existe o efeito negativo do pastejo. E isso foi comprovado pela comparação entre os tratamentos, os potreiros, com a presença de animais em pastejo, com aquele tratamento onde não havia o pastejo, ou seja, simulando uma situação na qual essas coberturas de inverno de aveia preta, que no caso de azevém, são utilizadas simplesmente como culturas de cobertura, sem a presença dos animais. Este resultado ele é bastante importante e ele mostra também que a presença dos animais traz uma série de vantagens no sistema, especialmente vantagens econômicas em função do maior retorno financeiro pela presença de um produto adicional que é a carne que é produzida no sistema durante o inverno, a segurança econômica desse sistema produtivo, especialmente quando ocorre frustrações, queda de produtividade da safra de verão, da safra de soja, em anos, por exemplo, de ocorrência de deficiência hídrica. E além disso, a presença dos animais neste sistema, no sistema de produção integrado, promove ciclagem de nutrientes pela deposição de estercos e urina. E de fato isso foi mostrado por alguns resultados de pesquisa que mostraram que a produtividade da soja em sucessão em áreas onde existe a presença de placas de esterco, ela é em torno de 23% maior do que em áreas sem placas de esterco. E isso ocorre porque nestas áreas com a presença de placas de esterco, os teores de fósforo e potássio no solo foram maiores e o que resultou também em maior acúmulo destes nutrientes nas plantas de soja. Bom, neste contexto de inserção da soja nesse sistema de produção integrado, é muito importante o manejo do pasto do inverno. Ao longo desses 20 anos do protocolo experimental, se viu que intensidades de pastejo intensas, com altura de pasto manejado a 10 centímetros, estas alturas podem comprometer o rendimento da soja cultivada em sucessão, por uma série de motivos ligados a maior compactação do solo, baixa quantidade residual de biomassa que o pastejo deixa depois no sistema plantio direto para o cultivo da soja, menor cobertura de solo, resultando em maior presença de plantas daninhas e também isso resultando em menor estande de plantas da cultura da soja. Por isso então que estes resultados eles mostram que intensidades de pastejo moderadas, por outro lado, 20, 30 centímetros, que são aquelas intensidades de pastejo que resultam em melhor desempenho animal, são também aquelas intensidades de pastejo que não promovem efeitos negativos na produtividade da soja cultivada em sucessão. Além disso,
se viu que essas intensidades de pastejo moderadas, altura de pasto de 20, 30 centímetros, elas reduzem a probabilidade de quebra de produtividade de soja em anos desfavoráveis. O que são os anos desfavoráveis? Os anos de baixa precipitação no verão, anos de seca, que comprometem a produtividade da soja. Além disso, o uso dessas intensidades moderadas, ela promove uma maior estabilidade do rendimento de grãos de soja cultivada em sucessão. E isso, considerando o sistema produtivo e o retorno econômico, é uma vantagem bastante importante nesse sistema de produção integrada. Bom, então, considerando a soja, esses resultados do protocolo experimental mostraram que aquele mito de que a presença dos animais reduziria a produtividade da soja cultivada em sucessão, esse mito não é verdadeiro, porque os resultados mostram que a presença de animais, a produção animal no inverno, nesse sistema de produção integrada, não resultou em reduções de produtividade da soja. Além disso, a introdução dos animais, a produção animal durante o inverno, garante também maior retorno econômico, maior segurança econômica e estabilidade da produção de grãos na cultura da soja. Obviamente, considerando que a intensidade de pastejo seja adequada, que a presença dos animais seja bem manejada. E isso ocorre se mantendo a altura do pasto em torno de 20 a 30 centímetros, porque essas intensidades moderadas são aquelas intensidades que garantem, então, maior segurança produtiva no sistema de produção da propriedade, menor risco e maior segurança econômica pela presença de uma fonte de renda adicional na propriedade e pela maior estabilidade da produtividade da cultura da soja cultivada em sucessão à pastagem de inverno. Sou a Jerusa Massuchini Conceição, professora da disciplina de Plantas de Lavoura do curso de Agronomia da Unijuí. A região noroeste do Rio Grande do Sul hoje corresponde por cerca de 50% da produção de soja do estado. E um dos principais gargalos enfrentados dentro dos sistemas de cultivo é o manejo entre safra. Então, iniciativas como a utilização dos sistemas de integração lavoura-pecuária têm mostrado os resultados promissores tanto para a rentabilidade anual da propriedade quanto para o impacto na produção da cultura da soja. Trabalhos têm evidenciado que, se o manejo da pastagem for realizado de maneira correta e responsável, o impacto sobre a produtividade da soja tende a ser igual ou superior a outros sistemas de cultivo, não ficando aquém do manejo convencional utilizado pelos produtores da região.